Eu quero orar com você antes da gente começar a mensagem dessa manhã. Essa é uma mensagem, eu sei que a gente sempre fala isso todo domingo, mas é porque é verdade, tá? Mas é uma mensagem muito importante, muito poderosa, que ela vai ter um efeito muito, muito prático na tua vida, logo que você sair daqui. Se você conseguir compreender bem, se você conseguir prestar atenção, eu sei que é gostoso esse banquinho, dá vontade de cochilar, mas se você conseguir resistir a isso, e você abrir o seu coração e a sua mente para essa palavra, eu tenho certeza que ela vai trazer um efeito muito prático na sua vida a partir de hoje já. Então, por isso que nesse momento eu queria pedir para você fechar os teus olhos comigo, que você pudesse concentrar o seu pensamento em Deus, que seja em pensamento ou com as tuas palavras. Você peça nesse momento para que o Espírito Santo ele fale com você, que ele fale pessoalmente com você, que ele fale individualmente com você. E eu tenho certeza que ele vai ouvir a sua oração e hoje você vai sair daqui com respostas que talvez você procurou a sua vida inteira. Amém? Espírito Santo, nesse momento agora, nós declaramos que estamos abertos a ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, eu submeto diante de Ti agora, na frente dessa igreja, todo o meu intelecto humano, todas as minhas capacidades humanas, tudo aquilo que eu gostaria de falar, aquilo que eu acho que deve ser falado. Eu submeto tudo isso agora diante do Senhor, para que o Senhor faça a sua vontade, para que o Senhor faça do jeito que só o Senhor sabe fazer, porque somente o Senhor conhece cada um dos corações aqui nessa manhã. O Senhor sabe como cada pessoa chegou aqui, o Senhor sabe o que cada pessoa precisa ouvir, o Senhor sabe qual ponto da sua vida precisa ser tocado. Por isso eu submeto a minha vontade, eu submeto o meu conhecimento e me encurvo diante da Tua vontade e do Teu conhecimento, Pai. Faz do jeito que só o Senhor sabe fazer, toca como só o Senhor sabe tocar, porque nós somos daqueles que creem, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Senhor e por isso estamos atentos àquilo que o Senhor vai dizer nessa manhã. Amém? O tema da mensagem dessa manhã é o que fazer nos dias difíceis. O que fazer nos dias difíceis? Todo ser humano, toda pessoa, ela enfrenta dias difíceis na vida. Não importa a idade, não importa a classe social, não importa o gênero, todo ser humano enfrenta dias difíceis. A minha filha, ela tem 2 anos e meio e ela já enfrenta dias difíceis. Você sabia disso? Tem dias que ela quer que a gente deixe ela comer só ice cream, só sorvete. E aí quando a gente fala para ela que ela não pode comer só sorvete, ela tem um dia muito difícil. Ela fica brava com a gente, ela fica triste, quando a gente briga com ela, ela fecha a cara assim, e dela sai, vai pro quarto dela, fica sozinha lá. Ela fica esperando para ver se a gente vai atrás, como geralmente a gente não vai, daí ela volta, para a gente perceber que ela realmente está triste conosco. E às vezes a gente pensa, se eu fosse rico eu não ia ter dia difícil, né? Só que o rico, ele também enfrenta doenças. E às vezes quando você está num leito do hospital, ou quando você está com um familiar que está no hospital, você percebe que o teu dinheiro, ele não compra a tua alegria naquele momento. O dinheiro, ele não compra a satisfação naquele momento, porque essa pessoa com certeza ela daria todo o dinheiro do mundo para viver quem ela ama bem, ou para ela ficar bem. Então, mesmo tendo muito dinheiro, você enfrenta dias difíceis. E aí a gente sempre acha que a minha dificuldade, que o meu problema, que o meu dia difícil, ele é maior, ele é mais difícil que os dos outros, mas na verdade não é. Cada ser humano, ele sabe das suas dores, das suas dificuldades, daquilo que enfrenta. E eu gosto de fazer uma analogia, eu gosto de dizer que a vida, ela é como se fosse uma roda gigante. Então, você que está passando por dias difíceis, você que está passando por dias maus na sua vida, eu quero te dar uma boa notícia. A vida, ela é como uma roda gigante. Existem certos momentos que você está em baixa, que você está lá embaixo, e talvez é o que está acontecendo com você hoje. Mas fica tranquilo, fica firme, porque a roda ela vai girar e em breve você vai estar lá em cima. Em breve você vai estar bem de volta, em breve você vai superar o que você está passando. Mas também existe uma notícia ruim, né? Acho que vocês já perceberam que também existem pessoas que elas já estão lá em cima, que elas já estão passando por dias incríveis, dias maravilhosos na terra. Está tudo bem com a tua saúde, nos teus relacionamentos, com as tuas finanças. Mas infelizmente eu tenho que te dar uma notícia triste também, que a mesma roda gigante que ela sobe, ela é a roda gigante que ela desce. E assim com todo mundo, a nossa vida ela é feita de ciclos, de altos e baixos. E a gente precisa
aprender a lidar com eles, né? Eu costumo também dizer que problema na vida, ele é igual boleto. Sabe quando você pega, tipo, dia 10, assim, ó, do mês, e você começa, né, a folhear ali um atrás do outro, e paga. Aí você dá aquela respirada e fala, nossa, eu consegui pagar todos os boletos do mês. Só que quando vira o mês, o que acontece? Estão lá eles todos de volta. Então o problema na vida é que nem boleto, você paga esse mês que vem já aparece de volta. E a gente tem uma ilusão, e todos nós carregamos uma ilusão que a gente pensa, se eu resolver esse problema, eu estou sossegado. Que é provavelmente, você que está passando por um problema hoje, provavelmente você está pensando. Se você está com um problema financeiro, você fala, não, mas se eu só resolver esse problema, daí eu estou sossegado. Só que do teu lado tem uma pessoa que ela não está com problema financeiro, mas ela está passando por depressão, por ansiedade, e ela pensa, não, mas se eu só resolver esse problema, eu estou sossegado. Mas do outro lado tem uma outra pessoa que está passando por problemas no seu casamento, problemas brigando com o pai, com a mãe, com os irmãos, uma crise de relacionamento, e ela pensa, mas se eu só resolver esse problema, eu estou sossegado. Todo ser humano tem essa ilusão. E aí o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente se frustra porque a gente resolve esse problema e fala, agora eu estou sossegado. Até que de repente aparece um outro problema na vida e aí você fala, não tem graça viver, porque eu achei que era só resolver isso aqui, que estava tudo certo. O solteiro, ele acha que é só namorar que a vida dele está boa. Aí ele começa a namorar e fala, não, tem que casar porque só namorar não dá. Aí quando casa, ele tem saudade da vida de solteiro. Aí vira um ciclo, que nunca está bom, por quê? Porque são novos problemas que eles vão aparecendo. E o que eu quero refletir com você nessa manhã é como a gente pode se preparar para lidar com os problemas na vida e não cair na ilusão que nós não iremos enfrentar problemas na vida. Não caia nessa ilusão, nem de um coach, nem de um psicólogo, nem de um pastor, nem de um padre, qualquer pessoa que tentar vender para você uma vida desprovida de problemas, não caia nesse conto, porque isso não existe, isso é impossível. Então, o meu objetivo essa manhã é trazer uma reflexão com você de como você enfrentar, como você lidar com os problemas da vida. E nós temos dois grupos de pessoas aqui nessa manhã. Nós temos um grupo de pessoas que está passando por problemas, que você está enfrentando dias difíceis. E nós temos um grupo de pessoas aqui que você não está enfrentando nenhum problema grave agora. Que você está num momento de voo no cruzeiro, assim, onde o avião ele só está indo. Nós temos pessoas nessa manhã que estão na parte de baixo da roda gigante e temos pessoas que estão na parte de cima. E eu quero falar com esses dois grupos de pessoas. Eu não quero falar apenas com quem está passando por dificuldades, mas eu quero falar também com quem não está passando dificuldades. Por quê? Prevenir é melhor do que remediar. Todo mundo já ouviu essa frase, né? O problema é que nós, seres humanos, brasileiros, eu não sei em outros países, mas eu acredito que é igual. Nós preferimos muito mais sermos corretivos do que preventivos. Muito mais. Pode reparar. Quantos de vocês aqui, eu preciso que vocês interajam comigo. Eu sei que dá uma preguiça interagir, mas eu preciso que vocês interajam aqui, tá? Quantos de vocês aqui só vão no médico quando vocês têm algum problema? Levanta a mão bem alto, quero ver, bem sincero. Quantos de vocês vão no médico preventivamente? Você não vai, olha só, não dá nem 10%. Não dá nem 10%. Um outro exemplo, a gente, sei lá, você tem um estabelecimento comercial ou na sua própria casa e você pensa assim, eu vou colocar umas câmeras de segurança na minha casa. Mas aí você pensa e fala assim, mas tem que ir lá comprar, você tem que fazer um investimento. Não, minha loja ali está numa região movimentada, não vai acontecer nada. Não, minha casa tem os vizinhos aqui, né? Lá na casa da minha mãe tem uma placa chamada vizinhança de olho, né? Mas eu fico pensando, mas até que horas eles ficam de olho, né? Porque uma hora todo mundo dorme, né? Tipo, né? Na parte da madrugada, quem que vai estar olhando? Mas enfim. E aí a gente fala assim, não vou colocar segurança. Deixa, depois eu resolvo. Se estou sem dinheiro agora, estou apertado. Até que um dia, alguma coisa acontece e vão lá e entram na loja, e entram na casa. O que acontece no mesmo dia que alguém rouba? A pessoa sai desesperada a procurar câmera de segurança. Não, a gente precisa colocar segurança aqui, não dá para acontecer isso mais, não sei o quê. Só que olha só, não era melhor ter feito isso antes de roubarem? Não era melhor a gente ter ido no médico antes de aparecer a doença, antes de você identificar aquele problema? Então, nós sofremos muito na vida porque nós somos muito mais corretivos do que preventivos.
Então você que talvez está nessa manhã, mas você não está passando por dificuldades grandes na sua vida, mesmo assim, abra os teus olhos e presta atenção naquilo que vai ser falado, para que você possa ser corretivo, para que o dia que você enfrentar as dificuldades na sua vida, você não seja pego de surpresa. Porque uma das coisas que mais nos fazem mal, em todos os aspectos da nossa vida, é ser pego de surpresa pelas dificuldades que aparecem no nosso caminho. Quando você enfrenta problemas e você está desprevenido, isso te causa males em todas as áreas da sua vida. Eu falei males ou mares? Males com S? Com L? Então tá certo, eu achei que eu falei mares. Isso te causa males em todas as áreas da sua vida. Se você é pego desprevenido no dia mal, isso vai te trazer problemas de saúde. Você vai ficar ansioso, você vai ficar desesperado, você vai te dar uma crise de nervos. Isso vai arrebentar com a sua saúde. Isso pode te causar problemas crônicos, dor de cabeça, problemas no estômago, problemas que a gente nem sabe onde pode dar, fisicamente falando. Sem falar em problemas emocionais, pode trazer distúrbios, traumas que vão comprometer a sua vida para sempre. Problemas sociais, se você não sabe lidar com as dificuldades na vida, se você é pego de maneira desprevenida, você briga com a tua esposa, você briga com os teus filhos, você briga com as pessoas à sua volta, você ofende os outros, você chega nos lugares carrancudo, com raiva, com tristeza. Isso corrompe toda a sua vida em todas as áreas. E isso, inclusive, quando você não sabe lidar com as dificuldades, com os problemas da sua vida, isso atrapalha a tua relação com Deus. Isso faz com que você comece a enxergar Deus de outra forma também. Isso faz com que você comece a duvidar de Deus, isso faz com que você comece a se revoltar com Deus. E tudo isso porque eu não soube lidar com os dias difíceis que eu enfrento. Então essa manhã eu quero falar com esses dois grupos de pessoas. Você que está passando por momentos difíceis e você que não está passando por momentos difíceis, mas que você vai passar. E é muito melhor a gente estar pronto para enfrentar os dias difíceis do que correr atrás, buscar ajuda o dia que isso acontecer. Como eu disse, nós temos uma cultura muito mais corretiva do que preventiva. O problema é que quando o dia difícil ele chega, quando as dificuldades da vida elas batem na tua porta, fica muito mais difícil você conseguir encontrar uma solução. Porque você está abalado emocionalmente, porque aquilo ali mexeu com a tua estrutura psicológica, porque ali parece que agora você já causou um dano muito grande, pessoas já se machucaram, você já se machucou, tudo é mais difícil. Mas o que eu desejo essa manhã é que você possa ter sabedoria de ouvir essas palavras, guardá-las no teu coração e colocá-las em prática. E depois você me conta a diferença que isso vai fazer na sua vida. E para ilustrar sobre esse tema, eu quero ler um texto bíblico que está lá em Mateus, capítulo 26. Eu vou ler a partir do versículo 36. Eu quero contar rapidamente para vocês uma história de Jesus que vai nos ilustrar como Jesus ele lidou com um dos dias mais difíceis da vida dele. Então eu quero ler esse texto e depois a gente falar um pouquinho sobre como agir nos dias mais difíceis da vida. Mateus 26, a partir do versículo 36. Eu acho que não é esse... isso. Muito bom, isso mesmo. Obrigado. Então vamos lá. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Os filhos de Zebedeu é Tiago e João, tá? Disse-lhe então: a minha alma, olha só Jesus falando, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse: vocês não puderam vigiar comigo nem como se fosse por uma hora, nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. E aí Jesus disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação.
o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. E Jesus orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou-se aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos de pecadores. O que está acontecendo aqui? Jesus, depois de 3 anos servindo Israel com o seu amor, com os seus ensinamentos, com curas, com milagres, de repente Jesus, ele percebe que chegou a hora que ele iria ser entregue às forças romanas para ser crucificado. E esse aqui foi talvez o dia mais difícil da vida de Jesus, porque ali ele enfrentou vários tipos de sentimentos que trouxeram uma angústia profunda para ele. E a Bíblia é clara de deixar isso explícito para nós, que Jesus se angustiou e se entristeceu profundamente. Porque ali primeiro, Jesus ele estava numa posição de enfrentar muita dor. Todo mundo conhece a história, você já assistiu no Paixão de Cristo, o quanto que Jesus sofreu fisicamente por aquilo que estava acontecendo. Segundo, Jesus ele estava indo enfrentar a morte. E ali já estava fora do controle dele, porque quem iria ressuscitar ele era o Pai. Então ele precisava colocar toda a confiança dele no Pai. Ele agora estava exclusivamente dependendo do Pai. Jesus também, ele estava triste, angustiado, porque no momento de maior aflição da vida dele, os seus amigos literalmente o abandonaram. Então olha só, quantas características dessa que Jesus enfrentou, que talvez você está enfrentando, ou já enfrentou ou vai enfrentar. Sentimento de tristeza profunda, de angústia, aquilo que você não consegue dormir, parece que você não consegue respirar, parece que o ar, ele demora para vir. Ou nos momentos mais difíceis da tua vida, que você é literalmente abandonado, que literalmente ninguém se importa com você, ninguém se importa com a sua dor, que parece que está cada um seguindo a sua vida, vivendo o seu dia a dia e tanto faz o que você está passando. E tudo isso Jesus estava enfrentando naquele momento. Jesus também estava angustiado, porque ele tinha um dos seus discípulos, um homem que andou com ele 3 anos, que viu todos os milagres que ele fez, que ele serviu esse homem. Ele sabia que aquele homem iria traí-lo. Jesus ele estava profundamente angustiado, porque ele ia ser traído por uma pessoa que ele amava. E quantos de nós também não fomos traídos por pessoas que nós amamos? E o quanto que isso não nos traz angústia, dor. Então Jesus ele passou por tudo isso. E baseado nessa história e como Jesus lidou com ela, eu quero te dar um caminho celestial, um caminho bíblico, para que você possa enfrentar os dias mais difíceis da sua vida. Entenda, todo mundo tem uma opinião por tudo. Se você for conversar do teu problema com alguém, alguém vai te dar uma opinião. Os seus amigos têm uma opinião, os seus pais têm uma opinião, os seus filhos têm uma opinião, o influencer que você segue, o jornal que você lê, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem aquela velha opinião formada sobre tudo, que nem dizia o profeta. Só que o fato é, a gente precisa seguir a opinião daquele que fez todas as coisas e sabe como exatamente a vida funciona. A gente precisa aprender a viver não pelo que os outros pensam, pelo que os outros dizem, pelo que os outros acham, mas nós precisamos aprender a viver por aquilo que Deus fala. Então os nossos tropeços na vida, eles são ocasionados pelas vozes que nós ouvimos. E se você, nos momentos difíceis da tua vida, você ouvir a voz da tua experiência, dos teus pais, de qualquer outra pessoa que não for a voz de Deus, você vai estar em maus lençóis. Porque ninguém é capaz de resolver os seus problemas, porque ninguém fez a si mesmo. Nós somos criaturas de Deus. Você não vai conseguir resolver um problema num carro da Chevrolet perguntando para a Volkswagen. Você não vai conseguir resolver um problema da Electrolux chamando ou utilizando o manual de instrução da Brastemp. Ou seja, você não vai conseguir resolver um problema na vida se você não buscar resposta na fonte de vida.
E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre a fonte de vida, o que o próprio Criador e o seu manual de instrução nos traz de ensinamento para que a gente possa passar pelos dias difíceis. E o primeiro ponto é: identifique o sentimento e coloque ele diante de Deus. Então, o primeiro passo para que você possa enfrentar os dias difíceis da sua vida: identifique o sentimento e coloque ele diante de Deus. A primeira coisa que Jesus fez foi perceber que ele estava triste e angustiado. E o que ele fez com isso? Ele foi orar e derramar o coração dele diante de Deus. Então, o primeiro passo, quando você estiver enfrentando um momento difícil, um dia difícil, você precisa identificar qual é o sentimento que está no seu coração. Porque existem muitas pessoas que elas passam por momentos difíceis, circunstâncias difíceis, e eles não se permitem sentir aquela dor. E eles não se permitem sentir aquilo que está passando naquele momento. E essas pessoas, elas tendem a colocar aquilo dentro de si, elas guardam aquilo dentro de si, mas o que elas não sabem é que aquilo ali vai produzir um dano muito grande na vida dela. Existem já várias pesquisas científicas que mostram que pessoas que elas não perdoam, que elas são rancorosas, pessoas que guardam as coisas para si, não falam, isso gera para elas doenças inclusive que pode levar ao câncer. Isso é a ciência que fala. Porque sentimento foi feito para sentir. Foi Deus quem criou o sentimento. Então o sentimento ele existe para sentir e não para fazer de conta que não está acontecendo. Olha a vulnerabilidade de Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, ele mesmo conhecendo o Pai, ele se permitiu sentir a dor que ele estava naquele momento. Então nós precisamos aprender a sentir quando nós estamos passando pelo dia difícil. O outro lado do problema é quando você se permite sentir, ou seja, se você está triste, você se permite ficar triste, se você quer chorar, você se permite chorar. Mas o problema é quando nós sentimos essas coisas, porém, nós colocamos elas para fora, mas depois nós trazemos ela para dentro de volta. E aquilo que nós permitimos nos sentir colocar para fora agora começa a nos afetar novamente, porque a gente trouxe de volta aquilo que nos estava fazendo mal. E uma outra dificuldade também é quando as pessoas, elas não conseguem identificar o que elas estão sentindo. E aí isso também causa um dano muito grande na sua vida e também nas pessoas à sua volta. Por exemplo, você se decepcionou com alguém, e aquilo ali te traz uma tristeza muito grande por aquela decepção. Só que ao invés de você identificar que o que você está sentindo é tristeza, você começa a ficar com raiva. E você começa a ser uma pessoa revoltada. E aí você começa a tratar os outros com raiva, aquela raiva começa a te corroer, você começa a ter raiva do mundo, de você mesmo, das pessoas. Só que o teu sentimento não era um sentimento de raiva, era um sentimento de tristeza. Mas o fato de você não saber identificar o seu sentimento fez com que aquele sentimento ele trouxesse para você reações que não tinha nada a ver com o que você estava sentindo. Então o primeiro passo, quando você enfrentar dias difíceis, entenda, você vai precisar sentir. Você vai precisar sentir dor, você vai precisar sentir tristeza, você vai precisar sentir raiva, e está tudo bem com isso. O problema não é você sentir. Agora o desafio não é apenas você sentir e você ficar mal com aquilo, ou você sentir e descontar nas pessoas. O desafio é você aprender a sentir e levar até Jesus, e levar até Deus os seus sentimentos. Então se você está triste, se derrama diante dele com as suas dores, com as suas angústias, porque ele vai te ouvir. Se você está sofrendo, se você não sabe como resolver esse problema, lance diante dele as suas dores, lance diante dele a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Mas se você pular essa etapa e você quiser ser fortão, não, eu não vou sentir, você vai acumular isso dentro de você, até que talvez um dia você possa contrair uma doença, ou que você possa gerar uma revolta tão grande, mas tão grande, que você vai fazer uma coisa que depois as pessoas vão achar você irreconhecível. Você vai surtar. Pessoas que surtam são pessoas que elas não praticam isso. São pessoas que elas não têm a capacidade de identificar os seus sentimentos, se permitir sentir eles e levar até Jesus.
São pessoas que elas vão acumulando, 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 até que um dia ela pega e ela surta, e ela estoura, e ela faz coisas que você fala, da onde que você tirou isso? Sabe aquele momento assim que você está com a tua esposa em casa, e aí de repente você deixa a toalha em cima da cama, e ela vem e fala, porque você está maluco, olha o que você fez, porque eu não aguento mais você, e etc. E aí você fala, nossa, mas tudo isso por causa de uma toalha? Nossa, tudo isso só porque eu não atendi o telefone, tudo isso... Não é só por causa da toalha, porque aquela pessoa ela foi acumulando tanto dentro de si, que a toalha só foi estopim para ela estourar. Então o primeiro passo é, identifique o sentimento e coloque ele diante de Deus. O segundo passo que Jesus fez, e é o que nós devemos colocar em prática nos dias difíceis, é: filtre o que você está sentindo naquilo que você crê. Então olha só, eu me permiti sentir, eu identifiquei o que eu estou sentindo, eu apresentei meu sentimento diante de Deus. Agora você precisa filtrar, comparar aquilo que você está sentindo baseado naquilo que você crê. Como que Jesus fez isso? Quando ele chega, ele fala para Deus, olha, se possível passe de mim esse cálice, porque eu estou angustiado, porque eu estou triste, eu estou me sentindo assim. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Esse é o momento onde eu coloco diante do Senhor todas as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas dores, mas eu começo agora a pensar, aquilo que eu estou sentindo é compatível com aquilo que eu creio? Então eu estou colocando diante do Senhor uma revolta, uma raiva que eu estou de alguém que fez mal para mim. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo eu preciso filtrar. Mas espera aí, isso que eu estou sentindo é compatível com aquilo que eu creio? Isso que eu estou sentindo, ele faz sentido com a nova vida que eu tenho em Jesus? Eu estou com raiva dessa pessoa e a minha vontade é lá e esganar ela, bater nela, xingar ela, matar ela. Mas espera aí, eu creio que é assim que resolve as coisas? Eu creio que assim Deus vai me abençoar nesse problema? Eu creio que esse é o caminho que Deus tem para mim? E aí, muitas pessoas, elas não se permitem sentir, identificar os seus sentimentos, e o problema é que elas ficam presas neles, e elas não filtram na fé. Então são pessoas que elas foram, elas estão passando por um problema financeiro muito grande, muito grave, elas não conseguem resolver, elas se permitiram ficar tristes por causa daquele problema, ela apresentou diante de Deus aquele problema, só que ela não consegue ir para esse segundo passo, que é comparar o que ela está sentindo com aquilo que ela crê. Cara, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo incapaz, eu estou sentindo que eu nunca vou conseguir resolver isso. Mas espera aí, o que eu creio a respeito disso? O que Deus diz a respeito disso? Porque as circunstâncias, os sentimentos, as pessoas à minha volta, elas estão dizendo isso sobre mim, mas o que Deus fala a meu respeito? Será que Deus me abandonou? Será que Deus vai deixar faltar alguma coisa para mim? Será que Deus vai me desamparar? E aí não adianta nada eu me permitir sentir, se eu não conseguir filtrar o que eu estou sentindo pela fé, porque isso também vai me fazer mal. Porque isso também vai trazer sentimentos que vai me adoecer. Isso vai me levar para uma depressão, isso vai me levar para ansiedade profunda. Porque aquele sentimento agora ele está dentro de mim ali, ele está corroendo. Mas quando eu começo a filtrar, eu começo a perceber que a palavra de Deus e o amor de Deus sobre a minha vida, ele é maior e mais poderoso do que a circunstância que eu estou passando. Foi isso que Jesus fez, ele confiava tanto no Pai, ele cria tanto no Pai, que mesmo ele sentindo tudo aquilo, ele sabia que o Pai estaria cuidando dele. Ele sabia que mesmo que as circunstâncias à sua volta mostravam o contrário, ele sabia que o Pai estava com ele. Por isso o segundo passo, para que a gente possa superar os dias difíceis, é eu filtrar o que eu estou sentindo naquilo que eu creio. Olha só, se você se deixar guiar pela fé, você experimentará uma constância inexplicável, que vai te levar a enfrentar todos os problemas da vida de maneira mais leve, saudável e convicto das soluções. Quando a gente aprende esse processo, a gente consegue enfrentar
os problemas da vida de uma maneira muito mais saudável. Porque você lançou a sua angústia, a sua tristeza, toda a sua dor para Jesus, e agora você está se enchendo de fé. Você está se enchendo das verdades de Deus para a sua vida. E Deus, Ele fala: eu estou com você todos os dias, eu não te abandono, eu não te deixo para trás, eu não vou deixar faltar nada, ainda que as circunstâncias à sua volta mostrem o contrário, mas a minha palavra e o meu amor por você é superior a todas as circunstâncias. E foi o que Jesus fez. Jesus, Ele creu. Jesus, Ele não decidiu ficar preso nos seus sentimentos, porque se Jesus ficasse preso nos sentimentos dele, Ele não tinha saído daquele monte, Ele tinha fugido. Ele sabia que Ele ia morrer, Ele sabia que Ele ia ser traído, mas Ele teria fugido. Mas porque Ele submeteu aquilo que Ele estava sentindo, aquilo que Ele creu, aquilo que Ele cria, Jesus foi para o terceiro passo, que é quando agora você decide agir pelo que você crê e não mais pelo que você está sentindo. Olha só, Jesus orou, colocou seu sentimento para fora, mas depois Ele submeteu tudo o que Ele sentia ao que Ele cria, e por último Ele levantou-se e Ele foi em frente. E esse é o ponto. Existem pessoas que elas vão até o passo 2. Elas derramam seus sentimentos, as suas dores diante de Jesus, elas abrem o coração para Ele, elas põem para fora. Depois elas começam a filtrar aquilo ali, naquilo que elas creem, elas falam: não, isso é uma verdade sobre a minha vida, eu sei que Deus não vai me desamparar, eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei que Deus, Ele vai me sustentar nisso. Mas na hora de agir, na hora de colocar em prática o que elas precisam fazer no próximo passo, elas não agem por fé, elas voltam e agem por sentimento. São pessoas que elas dizem que elas creem em Deus, que elas creem na palavra de Deus, que elas creem que Deus está com elas, mas na hora de agir elas agem com medo, elas agem com raiva, elas agem com revolta, e elas não percebem que de fato elas estão voltando para o lugar inicial que tanto fez mal para elas e que vai continuar fazendo. Mas Jesus não, Jesus Ele passou por essas etapas e no final Ele pegou e falou: levante-se e vamos, porque é chegado a hora. Aquilo que Jesus Ele cria, fez com que Ele pudesse agora mover-se em cima disso. Jesus Ele se moveu por fé e não pelo que Ele estava sentindo. E se você quiser ter uma vida saudável, se você quiser ter uma vida que ela não vai ser feita de altos e baixos e uma montanha russa que te joga de um lado para outro, você vai precisar andar por fé e não pelo que você sente. Não existe outra forma, porque os nossos sentimentos eles são voláteis. Cada dia a gente se sente de um jeito. Um dia a gente acorda alegre, outro dia a gente acorda triste. Um dia dá tudo certo, a gente está super feliz. Outro dia dá tudo errado, a gente está super triste. E isso vai arrebentando com a nossa vida, com as nossas emoções e com os nossos relacionamentos. Então, se eu quero ter uma vida saudável, uma vida constante, eu preciso aprender a viver pela fé. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu ter uma fé, não tem como eu ter uma vida saudável, agradar a Deus, eu viver sem que seja pela fé. E viver pela fé não é só eu dizer que eu tenho fé, mas principalmente eu andar, eu colocar em prática aquilo que eu creio. Tiago vai dizer no livro dele, no versículo 22 do primeiro capítulo, que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então existem pessoas que elas creem na palavra, que elas têm fé, só que elas são apenas ouvintes, porque quando chega o dia mau, quando chega o dia difícil, ela surta, ela fica com raiva de todo mundo, ela briga com todo mundo, ela cai numa depressão profunda, porque mesmo que ela crê, ela não consegue colocar em prática. Mas nessa manhã, o Espírito Santo ele está te guiando num caminho, onde você vai identificar os teus sentimentos, você vai levar eles para Deus, você vai desabafar com Deus, você vai submeter aquilo que você está sentindo na tua fé, o que de fato eu creio sobre isso, qual é a verdade de Deus sobre isso, não o que as circunstâncias estão dizendo, não o que as pessoas estão dizendo, mas o que Deus está falando sobre isso. E por último, a hora que você identificar o que Deus está falando sobre aquilo, agora você vai se mover pelo que Deus está falando, e não pelo que você está sentindo, ou pelo que os outros estão falando. E foi o que Jesus fez, Jesus se levantou e foi enfrentar aquele dia difícil. Mas aí você pode estar se perguntando, mas isso é fácil, porque ele era Jesus, né? Então, Jesus, ele era Deus, era fácil para ele passar por tudo isso e enfrentar tudo isso.
Mas para mim é muito difícil, porque eu não sou Deus. Mas o fato é que Jesus, ele estava passando por todas aquelas coisas como homem, não como Deus. Jesus, ele se permitiu passar por todas as angústias e aflições que eu e você passamos, para que ele pudesse nos compreender hoje. Para que da mesma forma como ele conseguiu vencer essas coisas através do poder de Deus, nós também vencêssemos. Olha esse texto que está lá em Hebreus 4:14, do 14 ao 16. Olha que poderoso isso. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, que é Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Esse é o poder do Evangelho, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele decidiu se esvaziar e viver como homem, para que ele pudesse experimentar cada uma das dores e das tristezas, das angústias, dos problemas que eu e você enfrentamos na vida. Ele enfrentou luto, morte de alguém querida, ele enfrentou abuso, ele enfrentou abuso de autoridade, ele enfrentou traição, ele enfrentou angústia, ele enfrentou tristeza, absolutamente tudo, para que hoje eu e você possa chegar diante dele, lançar o nosso coração diante dele, e você vai falar: Deus, eu não estou aguentando, Deus está insuportável, eu não consigo passar sobre isso, eu não consigo vencer isso. E Jesus vai falar: eu te entendo, meu filho, eu também passei por isso, eu sei como é difícil, mas assim como eu me agarrei nas palavras do meu pai, se agarre também, fique firme na fé, creia que eu estou contigo, creia que eu estou intercedendo pelo Pai, porque eu sei o que é sofrer com isso, eu sei o que é passar por isso, então fica firme, meu filho, porque eu te compreendo. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. E para finalizar, eu quero te contar duas histórias de pessoas comuns que passaram por dias difíceis, extremamente difíceis, nas suas vidas. E elas conseguiram colocar isso em prática e teve um desfecho infinitamente superior do que se elas deixassem se envolver pelas circunstâncias. Eu quero te contar duas histórias bem rápido. A primeira história aconteceu comigo. No ano passado, eu trabalhava com investimentos e etc. De 2019 até 2021, eu consegui crescer muito meu patrimônio, investindo e tudo mais. E no ano passado, no ano de 2022, eu perdi 90% de tudo que eu tinha. 90% em questão de meses. Assim, evaporou o dinheiro que eu tinha. E eu focava os meus recursos em investimento, para que com os meus investimentos eu pudesse pagar as minhas contas, para que eu pudesse focar no ministério, para que eu pudesse atuar como pastor e não dependesse de dinheiro da igreja, não dependesse da oferta dos outros. Eu queria pagar as minhas próprias contas, mas ao mesmo tempo eu queria ter tempo para dedicar para as pessoas. Então com os meus investimentos eu tirava a renda mensal para pagar as minhas contas. E em pouco tempo, com a virada do mercado que teve, mais alguns problemas, eu perdi 90% de tudo que eu tinha. E os outros 10% eu precisei sacar para ir pagando minhas contas para ver o que eu ia fazer. E teve um dia especificamente, em um dia só, especificamente, que eu perdi 100 mil reais num dia. Num dia. E quando aconteceu isso naquele dia, aquilo me tomou de uma angústia, aquilo me tomou de uma tristeza tão profunda, que eu fiquei desnorteado, assim. Eu falei: cara, quem conhece a minha história sabe, eu vim de um contexto muito pobre, mas muito pobre mesmo, de um dos bairros mais violentos e mais pobres de Curitiba. Então não era um dinheiro assim: isso aqui é fácil recuperar, não, era o dinheiro de uma vida. E aquele dia foi muito difícil para mim. Eu cheguei para minha esposa de noite, eu falei: Thaís, é o seguinte, amanhã eu preciso muito que você não deixe a Joy entrar aqui, eu preciso muito que você não me interrompa, porque amanhã eu não sei que horas que eu vou acordar. Amanhã eu quero dormir até eu não aguentar mais, porque eu estou mal, eu estou muito triste. E ela me respeitou, e naquele dia eu dormi, demorei para dormir, eu acordei no outro dia,
Aí sabe quando você abre o olho, mas você não quer levantar da cama? Eu abri o olho, fechei de novo, voltei a dormir de novo, abri de novo. Aí quando deu um meio-dia e meio mais ou menos, aí eu levantei. Aí eu fui pro banheiro, fui tomar banho. Enquanto eu tomava banho, eu comecei a pensar sobre isso aqui. Eu comecei a falar, eu já consegui colocar todo o meu sentimento para fora? Ou tem algum sentimento que ainda não coloquei? O que eu estou me sentindo? Como que eu estou me sentindo? Pô, eu estou me sentindo muito triste. Eu estou me sentindo muito frustrado. Eu estou me sentindo burro, idiota, de não ter administrado bem o dinheiro que eu tinha. O que mais que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo inseguro em relação ao futuro, como vai ser amanhã. Então eu comecei a me permitir sentir tudo que eu estava sentindo. E naquele momento eu identifiquei todos os meus sentimentos e eu coloquei eles diante de Deus. Deus, eu estou sentindo assim, 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 assado. Coloquei tudo para fora, chorei, gritei, fiz de tudo que precisava. Depois que eu coloquei os meus sentimentos para fora, eu falei, Espírito Santo, agora eu quero ouvir a Tua verdade sobre o que está acontecendo. Agora eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim sobre essa circunstância. E naquele momento eu comecei a orar ao Espírito Santo e Deus começou a falar comigo. Eu disse, não, cara, você não é burro, você só estava imaturo com algumas coisas, que agora isso aí vai te desenvolver mais, você vai aprender melhor. Não, essa tristeza ela faz parte, porque foi um baque. Mas lembra que eu falei que eu estou com você todos os dias? Lembra que eu falei que ainda que as aves, elas não plantam e não colhem, eu nunca deixo faltar nada para elas, muito mais para você, meu filho? Lembra, meu filho, de onde você saiu? Lembra dos 2 livramentos de morte que você quase foi assassinado? Lembra quando você bateu o carro e você foi livre? Lembra quando você dormiu no volante e você quase capotou e eu te livrei naquele dia? Lembra de tudo que você passou? Lembra que eu nunca te desamparei? Até hoje, você está com 34 anos de idade, eu nunca te desamparei. Você sabe que eu não vou te desamparar agora, filho. E eu comecei a ouvir as verdades de Deus no meu coração, e aquilo foi me enchendo de volta, foi me enchendo. Eu terminei de tomar banho, troquei de roupa, apareci, saí do quarto com um sorrisão no rosto. Eu falei, vamos para cima, vai ficar tudo bem. E depois daquele dia, quem me conhece sabe, eu nunca mais lamentei. Eu nunca mais fiquei triste, eu nunca mais fiquei chorando. Por quê? Porque eu me permiti sofrer, mas depois eu comecei a comparar tudo aquilo que eu estava sentindo com aquilo que eu cria. E eu decidi sair daquele quarto, aquele dia, vivendo pelo que eu creio, e não pelo que eu estava sentindo. E desde então, isso já fazem quase 1 ano, e desde então Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado, não tem faltado absolutamente nada. Porque eu decidi viver por aquilo que eu creio, não pelo que eu estava sentindo. E eu quero compartilhar com vocês uma última história. Eu vou pedir que o Alaf, ele coloque um vídeo para nós. Eu quero que você... É um vídeo bem rapidinho, tem 1-2 minutos. E eu quero terminar com essa história. Assim, ó, tem pessoas que estão inconformadas com a situação normal. Alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, as crianças. Não julgo elas. Mas meu sentimento, como pessoa, eu não posso me permitir como cristão, porque os valores que Cristo me ensinou, então assim, ó, eu perdoo a vida dessa pessoa. Eu não conheço, nunca nem vi, não sei quem é, mas eu como cristão peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação, e eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias, e que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém. Mas eu, nos meus valores como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças, para continuar no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um que aqui dentro, aqui, todo mundo. Porque só quem já sentiu o drama na pele sabe. Então assim, que Deus nos dê graça para continuar. Tu quer compartilhar com a gente uma boa lembrança do teu filho? Hoje ele chegou pela creche de manhã, imitando o coelhinho, e eu, o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Fazer valer a pena todos os momentos. O dia que eu vi essa notícia do que tinha acontecido em Blumenau, foi o dia mais triste do meu ano. Eu estava em casa e eu chorei muito. Enfim, não tem como a gente, como pai, não se colocar no lugar dessas famílias. E, de repente, eu vi esse vídeo.
E quando eu vi esse vídeo, naquela hora eu falei, Deus, obrigado pelo Senhor ter me apresentado o meu novo herói na fé. Esse pai aqui, ele se tornou o meu novo herói na fé. Esse pai é a fé que eu quero imitar, é a fé dele. Porque muitas pessoas, eu compartilhei sobre isso no Instagram e muitas pessoas assim, com pensamentos diferentes. Uma das pessoas, um dos caras, ele falou assim, cara, me perdoa, mas eu como pai, eu jamais perdoaria um monstro como esse. E eu respondi para ele, eu como pai também não perdoaria. Humanamente falando, é impossível. Outra pessoa falou assim, ele está falando isso agora porque ainda não caiu a ficha, mas a hora que cair a ficha ele vai mudar. É que o pensamento desse mundo, o conhecimento desse mundo, eles não entendem como é você viver pela fé. A fé, de verdade, ela não é a fé que funciona quando tudo está bem e você começa a agradecer a Deus porque tudo está certo na tua vida. A fé verdadeira é a fé que funciona no dia mau. A fé verdadeira é quando tudo está desmoronando e quando tudo está dando errado, você diz, mas eu ainda assim continuo crendo no Senhor e me alegrando nele. Esse homem, claramente, ele estava chocado e angustiado e sofrendo e sentindo a tristeza e o luto. Mas ele claramente, ele precisou comparar tudo que ele estava sentindo com aquilo que ele cria. Porque se ele agisse pelo que ele estava sentindo, ele como policial, certamente ele ia caçar aquele cara e ia matar ele. Pensa, até gente que não é policial, a gente faria isso, imagine o cara que tem a técnica para isso. E por último, quando ele enfrenta aqueles repórter, a gente vê um pai que decidiu seguir em frente, não pelo que ele estava sentindo, mas por aquilo que ele cria. E eu acho que não tem dor maior nesse mundo do que você perder um filho. Se esse pai, ele conseguiu, na dor mais profunda e aguda de um ser humano, ele conseguiu se levantar e continuar vivendo pela fé, significa que eu e você também conseguimos. Você percebe que não é? Eu dei o exemplo de Jesus porque o Jesus é o nosso maior exemplo, mas às vezes a gente fica se escondendo e falando, não, mas porque ele era Jesus. Não, eu conheço pessoas que enfrentam problemas todos os dias e elas enfrentam desse jeito que eu te falei essa manhã. E elas passam por isso cantando, adorando a Deus e se alegrando. Eu poderia te citar dezenas de passagens na Bíblia de pessoas enfrentando problemas gravíssimos, mas com alegria, porque elas sabiam em quem elas criam. Entenda algo, existe uma frase no mundo que diz assim, para tudo na vida se dá um jeito, menos para a morte. Mas eu quero que você saiba que para tudo na vida se dá um jeito, inclusive para a morte. Porque o dia que Jesus, ele morreu por nós, ele morreu a nossa morte. Mas o dia que ele ressuscitou por nós, ele nos ressuscitou para dar vida eterna. Então hoje, absolutamente para tudo na vida se dá um jeito, inclusive para a morte. Por isso nós nos alegramos no Senhor, ainda que as circunstâncias nos apertem, ainda que os problemas da vida nos pressionam, porque a gente sabe que se tudo der errado e chegar inclusive para a morte, ainda assim não será o meu fim. Ainda assim não será o seu fim. Por isso Paulo fala que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então se tudo der errado na vida e você morrer, ainda assim será lucro, porque você não morre mais, você vive com o Senhor para sempre. Mas se tudo der errado da sua vida, mas você não morrer, ainda você ter saúde, você está mais do que no lucro ainda, para recomeçar. E não importa o problema que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar, enquanto você estiver com Jesus, você vai passar por todas essas coisas, porque é Ele que te segura nas mãos, é Ele que te protege, é Ele que te guarda. Mas para isso você precisa reconhecer os teus sentimentos, levá-los diante do Senhor, depois você submete eles à verdade daquilo que você crê. Deus, eu estou me sentindo assim, mas o que o Senhor fala a respeito disso? E por último você se levanta, você lava o rosto e você segue em fé. E dessa forma você vai perceber que a sua vida ela vai entrar num outro nível de plenitude. Não existe vida sem problema. Mas é totalmente possível que você passe por esses problemas de uma maneira muito leve, de uma maneira muito saudável,
sem destruir com a tua saúde, sem destruir com a saúde das pessoas à sua volta, sem ser uma pessoa revoltada com a vida e com o mundo, sem ser uma pessoa triste, que as pessoas olham para você e elas ficam tristes de olhar para você. Mas você consegue passar por todas essas coisas com um brilho no seu olhar, com um sorriso no rosto. Quem olhar para você vai achar que você não está passando por problema, mas o que essas pessoas vão descobrir é que você está passando por problema, mas você não está sozinho. E é esse o chamado de Jesus para você nessa manhã. Você não precisa andar sozinho, você não precisa enfrentar isso sozinho. Existe um lugar que eu estou te chamando para você andar comigo, mas para isso você precisa crer. Por isso que você vir na igreja não é um ato religioso, mas você vir na igreja é você se encher das verdades de Deus, para que o dia que o momento difícil e a dificuldade bater na tua porta, você tenha essas verdades para enfrentar esse dia. Por isso que orar, por isso que ler a Bíblia não é um ato que você precisa mostrar para Deus que você está fazendo para Ele gostar mais de você. Mas essas coisas elas servem para que o dia que você enfrentar o dia mal, você saiba o que Deus pensa a teu respeito, o que Ele está falando. É por isso que nós fazemos todas essas coisas, é por isso que nós nos relacionamos com Deus todos os dias, porque a gente não quer esperar dar ruim, e daí a gente vai tentar perguntar para Deus o que Ele pensa ao nosso respeito, o que Ele pensa naquela situação, a gente não vai saber, porque a gente nunca ouviu. Como que a gente vai crer em algo que a gente não ouviu? Por isso é importante você entregar a tua vida para Jesus e dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, eu quero que o Senhor seja o protagonista da minha vida. Por isso que é importante você estar se alimentando, se nutrindo da palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que a tua fé é aumentada. Por isso que é importante você ter comunhão com os irmãos, porque o dia que você estiver fraco, doente, caído, você vai ter pessoas ao seu lado que vão ser Deus na sua vida, no sentido de cuidar de você, de te amparar, de te levantar e dizer: eu estou contigo, a gente vai passar por isso junto, conta comigo. Então todas essas coisas, elas são importantes para o dia mau. O dia bom, a gente não precisa delas, porque a gente está bem. Mas no dia mau, essas coisas elas são fundamentais para que a gente possa passar por eles. Só que essa fé e essa comunhão, essa comunidade que eu desfruto dela no dia mau, eu preciso construir ela quando tudo está bem. Por isso, independente da circunstância que você está passando, siga essas instruções bíblicas e de Jesus para enfrentar os problemas. E você vai ver que você vai continuar enfrentando problemas, mas isso vai te afetar muito menos. Você vai conseguir passar por esses problemas sorrindo, cantando, adorando a Deus. Inclusive amanhã você vai ser inspiração para que outras pessoas possam vencer também. Amém? Eu quero orar com você rapidamente, finalizando, e a gente já está encaminhando para o final do nosso culto. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã gloriosa. Obrigado, Espírito Santo, por ser tão presente nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nunca nos desamparou. Desde que Jesus subiu aos céus e o Senhor desceu, o Senhor nunca mais nos deixou só. E a minha oração essa manhã, Pai, é que essas palavras de vida possam penetrar no coração e na mente dos teus filhos, para que elas produzam frutos, Senhor. Eu declaro que quando os seus filhos enfrentarem dias difíceis, eles vão lembrar dessa mensagem. Eles vão lembrar de cada passo, Pai, que eles precisam seguir para superar aquilo. E eu declaro que eles vão viver essa verdade. E eu declaro que eles vão colher os frutos dessa verdade, Senhor. E a angústia não vai mais dominar o coração deles. E o medo não vai mais dominar o coração do teu filho, Pai. E a insegurança, e a tristeza, e a depressão, e a ansiedade não vai mais governar o teu filho, porque ele vai começar a viver a partir de hoje baseado na fé, naquilo que o Senhor diz, naquilo que eles creem, que o Senhor os ama, que o Senhor está com eles todos os dias, que o Senhor não o abandona, Pai, mas que o Senhor o segura nas mãos, que o Senhor o segura no colo e passa com ele por cada dificuldade dessa vida, Pai. Em nome de Jesus eu declaro um novo tempo sobre todos aqueles que estão sofrendo aqui. Eu declaro um tempo de esperança, eu declaro um tempo de vida, eu declaro um tempo de alegria, que eles vão passar por todas essas dificuldades sorrindo e se alegrando, porque eles sabem que em Ti já são mais do que vencedores, Pai. A vitória ela é garantida para todos aqueles que em Ti crê, e nós declaramos que nós cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Amém? Obrigado.